Boa noite. Boa noite. Não sei exatamente a relação entre falar e esvaziar os bolsos, mas eu tenho toque. Na verdade não está ainda diagnosticado, porque eu não vou no médico, eles não vão me dar remédio para tomar. Pronto. Ora direis ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso, e eu vos direi que muitas vezes, para ouvi-las, desperto e abro a janela, pálido de espanto, e conversamos a noite inteira, enquanto a Via Láctea, como um rastro de luz do céu, nos observa. Ele era um buscador. Buscadores são pessoas que vivem buscando as coisas e as pessoas, sem saber que coisas, nem que pessoas, e nem mesmo preocupados se irá encontrá-las. Pessoas raras essas. E ele era uma dessas pessoas. E um dia disseram para o buscador a respeito de uma cidade. Descreveram a cidade a ele, e ele ficou muito curioso em conhecer essa cidade. Então ele saiu a viajar. De onde ele vivia até onde ficava essa tal da cidade, havia uma distância de dias de viagem. Ele viajou todos esses dias, até que então ele se aproxima do lugar onde ela ficava, construída na encosta de uma montanha. Ao se aproximar do portão principal, ele percebe que fora das muralhas que cercavam a tal da cidade, havia um jardim. E a beleza do jardim chama a atenção do buscador. Haviam árvores frondosas, flores por toda parte e pedras que ornamentavam o lugar. Um muro baixinho separava o lugar de onde ele estava deste jardim, e havia um portão de bronze. Ele, porque era um buscador, curioso, abre o portão e começa a caminhar pelo jardim. Para diante de uma dessas pedras que enfeitavam o lugar. Era uma pedra branca. E então ele se surpreende. Havia escrito na pedra o nome de uma pessoa, Marcos. E embaixo do nome, 2 anos, 4 meses e 5 dias. Ele anda mais um pouco, para diante de uma outra pedra. Sandra, 5 anos, 2 meses e 8 dias. Ele anda mais um pouco. Carlos, 4 anos, 3 meses e 15 dias. Não era um jardim, pensa ele, era um cemitério. E ele anda por todo aquele lugar, e em todas as lápides havia um nome e uma inscrição que não passava de 7 anos. Ninguém naquele lugar tinha vivido mais do que 7 anos. Todos tinham morrido muito crianças ainda. E ele fica pensando, que maldição que se abateu sobre essa cidade, onde ninguém vive além de 7 anos. E pensando naquelas pessoas que viveram tão pouco, naquelas crianças, ele se põe de joelhos diante de uma dessas lápides e começa a chorar. Em um outro lugar, longe dessa cidade, um lugar onde não haviam cidades, apenas florestas, e onde as pessoas não viviam, apenas os bichos, aconteceu um incêndio de grandes proporções. Sabe, incêndios acontecem, e nessa floresta aconteceu, nesse dia. E então, diante de um problemão como esse, um incêndio, os animais começaram a correr de um lado para o outro, sem saber o que fazer. O que fazer diante de um desafio como esse? Os animais que tinham pouca habilidade para tomar decisão, não sabiam como proceder. Mas então, o leão, que era o líder daquele lugar, elabora um plano genial. Vamos fugir. As coisas ficaram difíceis, vamos fugir. Está tudo pegando fogo, vamos fugir daqui. Vamos sair daqui. E havia uma rota de fuga que o leão tinha projetado.
eles tinham de correr em uma determinada direção e atravessar um rio que separava um lado da floresta do outro que não estava pegando fogo. Olha, ali não está pegando fogo, lá nós vamos estar seguros. Então o leão se posicionou exatamente no meio desse rio e fazia sinal e gritava, rugindo, chamando os bichos para atravessarem o rio, para se verem livres do perigo do outro lado. E os animais atendiam às ordens do leão, que rugia alto: venham, venham, fujam, passem por aqui e vamos nos livrar do incêndio. E então tinha muita fumaça, muito fogo. O leão começa a prestar atenção em um animal que vivia na floresta, que ele nunca tinha prestado atenção, a não ser naquele dia, um beija-flor. O beija-flor é um pássaro bem pequenininho que voa acelerado de um lado para o outro, sempre fazendo alguma coisa, está sempre ocupado. E ele, ao invés de fugir para o outro lado, que era um lado seguro, fazia, sabe o que? Mergulhava num voo rápido nas águas do rio, recolhendo algumas gotas de água no seu biquinho pequeno, e saía voando e desaparecia no meio da fumaça. O leão, depois do beija-flor fazer isso 2, 3 vezes, começou a ficar curioso, pensando: o que esse beija-flor está fazendo que ele não foge para o lugar seguro da floresta, aonde não está pegando fogo? Que bichinho mais maluco! Foi então que no quarto, quinto voo, abre um clarão no meio da fumaça e o leão vê o beija-flor sobrevoar uma árvore enorme tomada pelas chamas e despejar 2, 3 gotinhas que ele tinha recolhido no lago sobre ela e voltar correndo. O leão não se aguentou. Quando o beija-flor foi fazer um outro voo rasante para recolher mais umas gotinhas de água, ele disse assim para o beija-flor: beija-flor, pare aí. Havia uma outra cidade longe desse lugar, não era aquela cidade lá do cemitério, era uma outra cidade, num outro lugar. Nesse lugar havia um rei poderoso, mas justo e preocupado com seus súditos. Ele ficava o tempo todo observando a vida das pessoas. Ele tinha curiosidade de saber como é que as pessoas viviam, o que acontecia na vida das pessoas, porque, para falar a verdade, na vida do rei não acontecia muita coisa interessante não. Então ele se ocupava com a vida dos outros. E tinha um morador daquele lugar que ele tinha uma especial predileção, ele tinha um carinho por ele. Era um senhor já de certa idade, que tinha por ofício ser sapateiro. Vivia do outro lado do palácio, além das muralhas que cercavam a casa onde o palácio, onde o rei morava. O rei todas as manhãs abria a janela do palácio e olhava o sapateiro, que todas as manhãs saía da casa dele, onde tinha a oficina de sapataria, sentava a calçada num banquinho de madeira, colocava a caixa de ferramentas do lado e pegava os sapatos que estavam para serem consertados e começava a consertar os sapatos. Batia prego, cortava o couro e o tempo todo ele estava a assobiar ou a cantar canções alegres. O rei pensava: engraçada a vida desse sujeito. Na verdade, não tem quase nada, né? A vida, ele é tão bom, ele é tão feliz. Por que ele não é agraciado pela vida com mais recursos? Por que a vida não o premia? Por que ele não é rico? Por que ele tem que trabalhar tanto quanto ele trabalha e receber tão pouco pelo trabalho dele? Ora as bolas! Ele poderia ser muito mais feliz se fosse rico. E passado muito tempo, o rei então toma uma decisão. Chama o ajudante de ordens dele, que era um ajudante de ordens. Os ajudantes de ordens, eles cumprem ordens. Ele chamou o ajudante de ordens e disse assim: pegue esse saco, tinha moedas de ouro dentro do saco, uma verdadeira fortuna, e entregue para o sapateiro. Não diga quem deu a ele. Nós vamos fazer uma surpresa. Bom, surpresa. A vida sempre nos proporciona surpresas. Às vezes nos dando, às vezes nos tirando. Mas sempre com um sentido qualquer, que muitas vezes a gente não compreende, não naquele momento. Bom, o ajudante de ordens vai lá, e o rei observando, e entrega o saco de moedas de ouro para o sapateiro, uma fortuna. De repente o sapateiro tinha ficado rico, milionário, nunca mais ia precisar trabalhar. Era um prêmio que o rei achava justo que ele pudesse receber. Pelo comportamento que ele tinha, uma pessoa tão boa, por que era pobre? Por que tinha de se sacrificar tanto assim? Receber tão pouco pelo que ele fazia? Tinha de ser recompensado. O rei, porque era justo, tinha de fazer isso. E então o rei observa:
O sapateiro abre, olha aquela fortuna, olha para o céu, abre um sorriso e, muito contente, entra para a casa. E então, à tarde, ele não volta. O rei fica observando, porque queria saber o que o sapateiro ia fazer. Se ele ia viajar, se ele ia comprar uma outra casa e ia se mudar. Nenhum movimento, nem naquele dia, nem no dia seguinte, nem no outro dia, nem naquela semana toda. Bom, depois de 2 meses sem aparecer à porta da sapataria, o rei, muito preocupado com o que tinha acontecido, chamou o ajudante de ordens e deu uma ordem. Os ajudantes de ordem não discutem ordens, cumprem ordens. O ajudante de ordem vai lá e descobre o que aconteceu com o sapateiro. Um outro lugar. Desculpa eu estar levando vocês para passear tanto a essa hora do dia, mas é um outro lugar diferente. E existem lugares diferentes dos lugares onde a gente vive, dos lugares que a gente conhece, dos lugares que a gente ouve falar. Nesse outro lugar vivia uma mulher. Ela vivia a reclamar. Vou fazer um parênteses. Um pensamento de porta de geladeira. Sabe, porta de geladeira, a gente tem que colocar coisas que a gente quer ver com frequência para memorizar, porque é engraçado, a geladeira é um dos lugares mais frequentados da casa. A gente sempre está a abrir e fechar aquela porta, e acender e apagar aquela luz. Então o pensamento que eu vou sugerir a vocês: a vida se aborrece com aqueles que lamentam. Eu gosto de compartilhar esse pensamento porque existem duas condutas, hábitos mesmo, muito frequentes na vida das pessoas: a ideia da ansiedade e a ideia da reclamação. As pessoas têm se mostrado muito ansiosas e têm reclamado demais. Um dos segredos de harmonizar o nosso coração é desenvolver um sentimento constante de gratidão. Paulo de Tarso dizia isso: em tudo que te acontece, dai graças, porque tudo acontece para o seu bem. É lógico que você pode ficar por vezes aborrecido porque as suas vontades não são atendidas por Deus pela vida. Olha, eu não gostaria de estar passando por isso, mas lembre-se, não é o rabo que abana o cachorro, é o cachorro que abana o rabo. Deus não atende as tuas vontades, atende as tuas necessidades. Portanto, não adianta reclamar. Aliás, o efeito é contrário. A vida se aborrece com aqueles que lamentam, ela os deixa de lado. A vida ama aqueles que a amam. Vou repetir. A vida se aborrece com aqueles que lamentam, ela os deixa de lado. A vida ama aqueles que a amam. Portanto, ame a vida. Nesse lugar vivia uma mulher aborrecida, vivia a reclamar. Sabem por quê? Ela era pobre, muito pobre, e ela não se conformava de não conseguir dar à filha dela. Ela era viúva. A filha dela, as coisas que a filha pedia. A filha vivia a pedir coisas e ela não conseguia nunca comprar as coisas que a filha pedia. Ela queria morar numa casa melhor, ela queria vestir a filha melhor, e ela então começou a alimentar um desejo. Ela queria ficar rica, ela queria enricar, ela queria largar aquela vida de pobre. Outro dia eu confidenciei isso para um amigo. Na próxima encarnação, como nós somos reencarnacionistas, eu quero vir feio e pobre de novo. Já estou acostumado. É um choque. Mas na verdade, as vidas, elas proporcionam para nós experiências diversas. Uma hora você vem lindo, outra hora você vem menos lindo. Uma hora você vem numa família onde há harmonia, outra hora você vive numa família onde há conflito. Uma hora você é pintor, outra hora você é professor. Nós vamos vivendo. O Chico uma vez ouviu uma confidência do Emmanuel que nós, espíritos vinculados à Terra, já vivemos de 1000 a 2000 existências, e iremos contar as nossas existências na casa do 1.000.000. Nós vamos viver 1.000.000 de vezes, no mínimo, porque quando ele fala na casa do 1.000.000, nem sei se são 2 milhões, 3 milhões, mas pelo tanto que a gente ainda tem de aprender, pelo tanto que a gente ainda precisa, conhecer, eu duvido que seja apenas 1.000.000 de existências suficientes para a gente alcançar a perfeição. E o tempo que nos
espera diante de nós nesse caminho se chama eternidade. O universo é um infinito. Se nós somos viajores do universo, então nós temos ainda muito que aprender. O que a gente consegue reter de conhecimento hoje é que o tanto quanto uma concha consegue reter do oceano inteiro. Nós sabemos muito pouco sobre quase nada. Essa senhora então, numa tarde, andava com a filha numa estrada de terra que se afastava da cidade e passava por uma região de montanhas. Quando ela passava diante da parede de uma dessas montanhas, ela percebe que havia a entrada de uma caverna. Entrada numa caverna. Ela já tinha passado por aquela estrada algumas vezes, gostava de passear com a filha. Ela, junto com a filha, resolveram então conhecer a tal da caverna nova. Quando ela entra na caverna, ela é recebida por um gênio da caverna, um ser mágico que fazia com que a entrada daquela caverna se abrisse a cada 100 anos e ficasse aberta exatamente por um dia, 24 horas. E o gênio diz isso para ela: olha, eu sou o gênio da caverna, você tem direito a um pedido. Eu posso conceder, as minhas magias só são feitas aqui dentro da caverna, eu não tenho poder do lado de fora. Eu posso conceder o que você quiser aqui. Qual é o seu maior desejo? Só que tem um problema: a caverna só fica aberta 24 horas e tá para fechar. Ele olhou no relógio do gênio e falou: tá para fechar. Você tem exatamente 3 minutos para fazer o seu pedido. E como eu vou realizar o teu pedido aqui, tirar o teu pedido daqui de dentro, porque a porta da caverna vai fechar, só vai abrir daqui a um século. Ela na hora lembrou do que ela mais queria: eu quero ficar rica. O gênio apressado falou: não tem problema. Estralou o dedo, era um gênio que estralou o dedo. Estralou o dedo e surgiu uma montanha de moedas de ouro, joias, braceletes, rubis, diamantes, tudo na frente da mulher. Ela olhou aquilo e lembrou do que o gênio falou: você precisa tirar daqui, 2 minutos, ela tinha assim muito, quanto você puder, porque senão a porta da caverna vai fechar, e aí você não vai poder tirar mais nada. Então, ela começou a tirar o quanto ela podia, pegava com as mãos, com os braços, abraçava junto ao peito e saía correndo da caverna, jogava do lado de fora, entrava de novo correndo, pegava mais um punhado, jogava do lado de fora, e ficou nessa ida e vinda, até que quando numa dessas vezes ela se vira, ela encontra a parede fechada, não existia mais a porta da caverna. Estou até com pena de vocês, já fomos para tanto lugar, né? Essa palestra não é boa, assim, é tratamento para Alzheimer, mas não é boa para quem tem labirintite. Vocês imaginem como é que é fazer isso, porque eles ficam buzinando aqui, né? Então eu fico tentando falar o que eles querem falar e mais contar as histórias. Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que o salário é alto. O chefe é exigente, mas o salário é alto. Uma outra cidade, eu tenho de levar vocês para esse lugar. É um lugar tão legal, eu gosto tanto de lá. É uma cidadezinha simples, não é uma cidadezinha antiga. Tem uma igreja, a igreja da matriz, uma praça. E os habitantes são pessoas simples, mas o habitante de quem eu vou falar é o Zé. O Zé, ele não existe, mas eu já contei essa história tantas vezes, já fui até essa cidade tantas vezes, que eu desconfio que quando eu terminar essa minha etapa aqui, eu devo encontrar com o Zé. Ele criança foi abandonado pelos pais. Dizem que os pais viviam em um circo e abandonaram o Zé porque seria muito difícil cuidar do Zé em um circo. Ele tinha um problema nas pernas, ele não conseguia andar senão com a ajuda de muletas. E por conta dessa necessidade especial, ele foi colocado num orfanato. Não haviam muitas condições à época e ele não conseguiu ter instrução suficiente. Bom, e ele viveu nesse lugar meio esquecido até os 18 anos. E quando ele completou 18 anos, ele foi colocado para fora do orfanato. E então, ele começou a viver na praça da cidade. As pessoas eram caridosas, davam a ele roupas velhas e alimento para que ele pudesse sobreviver.
E o Zé, ele era muito do bem. Ele, ao contrário daquela mulher, não reclamava. Ele era do tipo do sapateiro. Ele vivia assobiando, conversava com as pessoas, mas as pessoas não viam o Zé, na verdade, como uma pessoa comum. Ele era um elemento da praça, como um banco, como uma estátua. Bom, o fato é que, a certa época, começaram a perceber que o Zé, todo dia, perto do meio-dia, ele ia até a porta da igreja e ficava lá por alguns instantes e voltava. As pessoas não ligavam para o Zé, mas aquele comportamento dele, todos os dias, começou a chamar a atenção das pessoas. E então as pessoas pediram para o padre: olha, padre, o senhor precisa perguntar para o Zé, porque eu acho que o Zé está enlouquecendo. Enlouquecendo, ele pode ficar perigoso. E o padre foi conversar com o Zé. Chegou lá na praça, falou: Zé, o que você vai fazer na minha igreja todo dia ao meio-dia? O Zé, meio assustado, porque o padre não costumava conversar com ele, respondeu com cuidado, falou: padre, eu vou lá rezar. O padre riu dele e falou: Zé, rezar? Você não entra na igreja, você fica só na porta. E outra, você não sabe rezar, você não frequenta a missa, nunca te ensinaram a rezar. Como é que é isso? Conta para mim. O Zé ficou meio sem graça e falou: padre, eu acho que para o senhor eu posso contar. É assim, padre, uma manhã eu acordei, padre, eu tinha uma dor no peito, eu não sabia o que era, eu acho que era angústia, tristeza. O fato é que eu nunca tinha sentido isso, e a minha vida, padre, é uma vida muito difícil, e sempre, todos os dias, eu enfrentei muita dificuldade, mas quando surgiu aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza, um vazio, eu pensei: eu não vou conseguir continuar vivendo com essa dor, sentindo o que eu estou sentindo, eu preciso arrumar um jeito de melhorar. E eu fiquei a manhã toda tentando modificar os meus pensamentos, mas só eram pensamentos de tristeza, de angústia, de desesperança. E então, perto do meio-dia, eu me lembrei: pode ser que se eu rezar, eu melhore. E então, padre, eu fui até a igreja, que é o lugar de rezar. E quando eu cheguei à porta da igreja, eu olhei para dentro da igreja, no salão. O chão era de mármore, as imagens folheadas a ouro, era tudo tão bonito. Eu olhei para mim mesmo, eu estava descalço e a minha roupa suja. Eu pensei: não posso entrar aí. E então resolvi ir embora. Só que quando eu resolvi ir embora, eu resolvi olhar uma última vez para o altar. E padre, espero que o senhor acredite, ele estava lá. Quem? Perguntou o padre. Jesus. Que isso, Zé? Você está dizendo a imagem de Jesus? Não, padre, Jesus. Não a imagem, Jesus estava lá em pé, no altar, e olhava para mim. Meu coração na hora disparou. Eu não sabia o que fazer. E aí eu pensei: vou orar para Jesus. Mas padre, como o senhor mesmo disse, eu não sei orar, e eu não sabia que palavras usar. Então, sem perceber, eu disse assim para Jesus: oi Jesus, é o Zé. Padre, Jesus sorriu, e o sorriso de Jesus encheu o salão da igreja e saiu pela porta passando por mim. E padre, levou toda a minha tristeza embora. Eu então me afastei, sem dar as costas a ele, agradecido, e voltei para o meu canto. E foi tão especial estar com Jesus naquele dia, que no dia seguinte eu queria estar novamente. Mas é lógico, pensei, ele não vai estar lá. E quando deu meio-dia, eu me apoiei nas minhas muletas e caminhei até a porta da igreja. E padre, ele estava lá. Eu tomei um susto tão grande, uma alegria tão grande tomou conta de mim, e eu, sem perceber, disse novamente para Jesus: oi Jesus, é o Zé. E ele sorriu novamente. E assim tem sido, padre. Todos os dias eu vou até lá rezar, e rezo desse jeito. O padre riu do Zé e falou: Zé, você é maluco. Você acha que isso é rezar? Que Jesus no altar?
Você está variando. Para com essa besteira. José disse: Padre, é a única coisa que eu tenho. Se o senhor permitir, eu vou continuar rezando assim, não incomodo ninguém. O padre falou: vá lá então, mas você vai virar piada aqui na cidade. Não me importo. O nosso buscador, chorando diante de uma daquelas pedras, percebe que alguém está se aproximando dele. Ele olha para trás, é um velhinho, que ele descobre depois era o zelador do cemitério. E o velhinho pergunta para ele: por que você está chorando? E ele diz: eu estou chorando por conta da maldição que se abateu nessa cidade. As pessoas morrem, todas crianças aqui. Ninguém chega à juventude nem à vida adulta. É um cemitério de crianças. E é lógico que por essas pessoas terem vivido tão pouco, essas crianças terem vivido tão pouco, eu fico triste. Tanta coisa para viver, tanto tempo. Aí o zelador sorriu do buscador, falou: não, você não entendeu nada. Eu vou te contar. Há uma tradição aqui na cidade. Todas as pessoas daqui, quando nascem, ganham de presente da sua família, dos seus pais, um livro com páginas em branco. Esse livro é uma espécie de um diário, de uma agenda. Durante a vida toda, a pessoa tem o hábito de anotar nesse diário todas as alegrias que ela experimenta. A primeira vez que eu fui na escola, a primeira vez que eu tirei um 10 em matemática, quando eu me apaixonei pela primeira vez, quando eu dei o meu primeiro beijo, quando eu encontrei a pessoa com quem eu queria compartilhar o resto da minha vida, quando essa pessoa aceitou compartilhar o resto da vida dela comigo, quando nós nos casamos, quando eu fiquei sabendo que ia ser pai ou que ia ser mãe. As pessoas vão anotando essas coisas nessas páginas em branco, e na frente de cada uma dessas anotações elas anotam quanto tempo durou essa alegria. Quanto tempo durou a alegria do primeiro beijo na sua vida? Quanto tempo durou a alegria de você segurar o seu filho no colo pela primeira vez? Quanto tempo durou a alegria de você ver pela primeira vez ele se equilibrando nas pernas que hesitavam em dando os primeiros passos? Quanto tempo? Bom, o fato é que as pessoas anotam os fatos alegres e quanto tempo essa alegria durou. E quando a pessoa parte dessa vida, quem for mais próximo dela, pega esse diário, que ela não dividia com ninguém até então, e tem a responsabilidade de somar todo este tempo. Porque aqui nós acreditamos que só este tempo de fato é o tempo que a pessoa viveu. A vida. A vida é uma lição que nós trazemos para fazer em casa. Quando se vê, já é 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já se foi 1 ano. Quando se vê, já se foram 50 anos. E agora, já é tarde para sermos reprovados. Quando me for dada uma nova oportunidade de recomeçar, eu juro, eu vou apenas seguir em frente, sem olhar para o relógio sequer uma vez, jogando pelo caminho as cascas douradas e inúteis das horas. Vou procurar dos meus amigos, alguns deles, que eu nem sei aonde estão, nem o que estão fazendo, e dizer a todos eles como eles foram importantes para mim. Vou reencontrar os meus amores e dar a eles o melhor que tenho no meu coração. Nunca mais vou deixar de fazer as coisas que gosto, alegando que eu não tenho tempo. E nunca mais vou deixar de amar com medo de não ser feliz. Porque na verdade, o único arrependimento que nós levamos desta vida é o tempo que não nos foi útil. Passarinho, o que você está fazendo com essa água? O beija-flor respondeu para o leão: ora, eu estou apagando o incêndio da floresta. Preste atenção nessa parte do diálogo, porque esse leão era muito besta. E você acha que você vai apagar o incêndio da floresta com estas 2 gotinhas?
a nossa preocupação do que vai acontecer com as coisas que a gente faz. Para os ansiosos, são ansiosos porque querem controlar o que acontece com aquilo que você faz. Olha, se a gente sair daqui lembrando só disso, tá bom. Você consegue controlar o que você faz, mas você nunca vai controlar o que acontece com o que você faz, nem o que vão fazer com aquilo que você fez. Tudo bem? Relaxa, nada está sob controle. Relaxa. Não tem. Se você quiser ficar controlando a vida dos outros e a sua própria vida, você vai ficar igual aquele equilibrador de prato, sabe? Balançando o prato e aqui está vivendo a vida, resolvendo e se preocupando com problemas. Se você quiser se preocupar, ótimo, preocupe-se, mas entenda, a preocupação é tão útil quanto mascar chiclete para tentar resolver um problema de álgebra. E acredite, os grandes problemas da sua vida vão vir de onde a sua mente preocupada sequer imagina, e vão te atingir em cheio numa tarde tranquila qualquer. A cada dia basta a preocupação do seu dia. Foi o chefe que disse isso. Mas e amanhã? O amanhã vai cuidar. Hoje você precisa cuidar do hoje, do seu dia. Olha a resposta do beija-flor. Você acha que vai conseguir apagar o fogo da floresta com essas poucas gotinhas? O beija-flor: eu não sei. Mas eu estou fazendo a minha parte. Olha, às vezes o nosso muito parece pouco. E quando o nosso muito parece pouco, a gente perde a esperança. A esperança é a certeza de que as coisas estão certas. Esperança não é a certeza de que as coisas vão ficar certas. Esperança é a certeza de que as coisas estão certas. Você está passando pelo que você precisa passar, e você está ao lado de quem você deveria estar. Se você não está se sentindo bem, é porque você não está aprendendo aquilo que a vida está querendo te ensinar, ou não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Faça o teu melhor, é o que a vida pede, todos os dias, sempre, em todas as situações, com alegria, com bom ânimo, com coragem. Não há aventura tão extraordinária quanto a vida, mas a gente insiste em transformar essa aventura num passeio de carrossel, num parque de diversão de bairro do interior. Não é. É para ousar, é para arriscar, é para se entregar, é para fazer muito mais do que você faz hoje. A sua vida não são os problemas que você tem. A sua vida são as alegrias e a felicidade que você consegue construir. Os Espíritos vivem nos dizendo: nós estamos fazendo menos do que nós poderíamos fazer, porque a dor tem nos encontrado fragilizados. Esse sentimento de nos tornarmos vítimas do acaso. O acaso é a maneira que Deus encontrou para se manter do anonimato. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. E respeita a vontade de Deus, acerta o passo com a vida. A sua vida é do jeito que ela é. A única maneira de você mudar a sua vida é mudando a você mesmo. Quando você muda, a vida muda. E a gente fica o tempo todo esperando que a vida mude, que as pessoas mudem para que a nossa situação melhore. Não importa o que está acontecendo e não importa o que estão fazendo. Importa é como você está se sentindo diante do que está acontecendo e do que estão te fazendo. Para de querer mudar os outros, para de querer mudar a tua vida. Você só tem controle sobre como você vai se sentir. Se você se sentir mal, se você ver as coisas de uma maneira negativa, tudo vai ser mais difícil. Se os seus olhos forem bons, você verá as coisas boas. Se os seus olhos forem maus, você verá as coisas más. O incêndio da floresta, né? Homens de pouca fé, Jesus dizia. Meimei tem uma mensagem, porque eu tenho de reconhecer que muitas vezes a dor bate à nossa porta, com um fracasso, com uma decepção, com uma perda, uma separação brusca,
com uma dificuldade inesperada. Meimei tem uma mensagem que eu vou compartilhar com vocês agora, que para mim é como um mantra, é uma das mensagens mais bonitas que foram ditadas pelos Espíritos. Não poderia ser senão pelas mãos de Chico Xavier. Prestem atenção na importância que ela dá à fé. A fé é a certeza de que você é capaz e que Deus existe. Você é capaz, Deus existe. Olha o que a Meimei diz: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, ergue-a como luz celeste acima de ti mesmo. Ergue a fronte e caminha, creia e trabalha. Tudo passa, tudo se renova na terra. Apenas as coisas que vêm de Deus permanecem para sempre no teu coração. De todos os infelizes da terra, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, pois o maior dos infortúnios é sofrer a privação da fé e continuar vivendo. Luta e serve, aprende e adianta-te. Não te esqueças: acima das nuvens escuras brilha o sol, e amanhã será um novo dia. O ajudante de ordens cumpriu a ordem do rei e voltou para o castelo para contar para o rei o que tinha acontecido com o sapateiro, que há 2 meses havia desaparecido depois de ficar rico. E contou uma história mais ou menos assim: olha, majestade, é o seguinte, ele, no dia que ficou rico, subiu para guardar o tesouro no quarto dele, colocou, ele contou para mim, em cima do guarda-roupa, e começou a descer para a rua. Quando ele estava descendo, na metade da escada, ele pensou assim: puxa vida, se eu for assaltado, vão procurar o que eu tenho. Pode ser que o ladrão nem saiba, mas onde é o primeiro lugar que ele vai procurar? Em cima do guarda-roupa. Não posso deixar. Subiu de novo, tirou de cima do guarda-roupa, colocou embaixo da cama. Aí ele começou a descer de novo, falando: não, mas embaixo da cama também não é seguro. Quando ele achou um lugar seguro, ele pensou: não posso sair, sabe por quê? Porque alguém deve ter desconfiado que agora eu estou rico, e quando me vem, vão me pedir dinheiro emprestado. E os meus parentes? Então meu cunhado, nossa, ele vai me pedir dinheiro emprestado. Tenho certeza, eu não vou emprestar dinheiro para ninguém, porque esse dinheiro é meu, eu mereço ele. E tem 2 meses que ele está cuidando do dinheiro. O rei falou assim: você, ajudante de ordem, volta lá e confisca todo o tesouro dele, tira tudo dele. Mas o ajudante de ordem: mas senhor, ele está rico, agora ele se acostumou com a vida de rico. Mas então você vai lá e tira tudo dele. O rei era justo, era bom, queria o bem dos seus súditos. Foi lá o ajudante de ordem, que só cumpria ordens, e tirou. E olha, o sapateiro reclamou, falou: não, mas agora eu vou ficar pobre de novo, eu estava me acostumando com a vida de rico. Na manhã do dia seguinte, o rei abre a janela do palácio e vê o sapateiro sair da sapataria, da sua oficina, colocar um banquinho de madeira, sentar, colocar a caixa de ferramenta, pegar o martelo, bater pregos, e começa então a assobiar e a cantar músicas felizes. Lembre-se: o apego é a raiz de uma árvore cujo fruto é o sofrimento. O apego é a raiz de uma árvore cujo fruto é o sofrimento. Depois da nossa amiga deixar mais um punhado de riqueza do lado de fora e se virar e ver a entrada da caverna obstruída, ela olha mais uma vez para a fortuna que ela conseguiu tirar de lá de dentro. E então ela pensa assim: puxa vida, eu estou rica, vou poder dar agora para minha filha tudo aquilo que eu sempre quis dar a ela. Minha filha, filha, onde está minha filha? E ela cai de joelhos desesperada. Onde estava a filha? Dentro da caverna. Há homens que passam a vida inteira querendo ganhar dinheiro e acabam perdendo a saúde. E quando perdem a saúde, gastam tudo que ganharam para tentar recuperá-la.
Se preocupam demasiadamente com o futuro, de maneira que não vivem nem o presente, nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Confúcio falou isso 500 anos antes de Jesus. Jesus tem uma mensagem para os ansiosos, para os preocupados com as coisas materiais. Está lá no Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus. Por que andais tão preocupados? Com que é a vez de se vestir? Onde irás morar? Será que a vida não é mais do que as preocupações que vocês têm? Olha as aves no céu, elas não semeiam e nem colhem, nem por isso Deus deixa faltar a elas o que elas precisam para serem felizes. E por que tanta necessidade? Cada vez mais. Nem Salomão, que foi o homem mais rico que já pisou na terra, disse Jesus, se vestiu com uma roupa cujo tecido fosse tão belo quanto a pétala de uma flor do campo, que hoje está lá e de tão frágil amanhã não está mais. A cada dia basta a preocupação do seu dia. Busca primeiro as coisas do reino de Deus. E perguntaram para Jesus: onde está o reino de Deus? Dentro do teu coração. Busca primeiro as coisas de dentro, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu tivesse uma igreja evangélica, eu ia dizer palavras da salvação, e vocês iam dizer amém. Podemos até tentar, vamos lá? Você não sabe como é difícil a vida de Palestina de Espíritos. O pastor se diverte bem com isso. Eu vou tentar. Como não é sério? Uma belinha veio aqui. Palavras da salvação. Amém? Vocês não estão bem treinados. Eles fazem bonitinho. É espírita, a gente assiste palestra de braços cruzados, de mau humor, porque vive o tempo todo tomando sermão, né? Bom, tá acabando, né? Não, já vai acabar, é a última história. Eu gostei do... bem delicado. Ô cara, valeu. Quer que acabe agora? Eu acabo agora, senão eu termino. Vocês não querem saber onde está o Zé? Aí as pessoas querem... Os pastores evangélicos não sofrem assim, né? Ali não, tá debaixo aí do... Bom, deixa sem água mesmo, vai a seca. Falta o Zé. Lembra do Zé? Não acabou aquela história. Aliás, a vida da gente nunca acaba, a história sempre está sendo reescrita. O Zé foi atropelado. Eu tinha de contar isso para vocês. Deu entrada na Santa Casa mais morto do que vivo. Fraturas múltiplas pelo corpo todo, hemorragia que não cessava. Na emergência não queriam nem cuidar dele. Abre aqui para mim, seja gentil. Dá um lugar no céu depois. Não contar com o senhor, um voluntário. Obrigado. Aí passou um residente e começou a dar ordem. Quando perceberam, o Zé estava no centro cirúrgico. Os médicos não queriam operar, achavam que ele não ia resistir à cirurgia. Mas aí, operaram. Quando perceberam, o Zé sobreviveu à cirurgia. Foi transferido para a UTI. Na UTI ele era para ficar um tempo, mas saiu antes. Foi transferido para a enfermaria. Ia ficar 6 meses internado, tinha muitas fraturas, tinha que fazer fisioterapia, tudo. 2 meses ele estava recebendo alta. A madre vai conversar com ele. Na tarde do dia anterior à alta, ele ia embora na manhã do dia seguinte. A madre diz assim para ele: Zé, você está indo embora, eu quero que você conte para mim o seu segredo. O Zé falou: que segredo, madre? Seu segredo, desde que você veio aqui para esse hospital é um outro lugar. Os médicos conversam, as enfermeiras trabalham felizes, não brigam entre elas, as enfermeiras não brigam com os médicos conversam com os pacientes. Eu já peguei médico transferindo o paciente para a cama do lado da tua, dizendo que os pacientes reagem à medicação melhor quando estão do teu lado. Eu mesma, que sou madre, que tenho vida religiosa há anos, tenho me sentido emocionada, tocada, estranho. Eu às vezes me pego a orar, chegando às lágrimas, coisa que nunca aconteceu. Eu tenho sentido uma paz que eu nunca senti, não nesse ambiente só, dentro do meu coração.
É lógico que é por sua causa. Você deve ter algum segredo, me conta, porque quando você for embora, eu não quero que isso volte a ser o que era. Eu não quero que a minha vida volte a ser a vida que era. Zé então diz para ela: deve ser a visita que eu recebo. Visita, Zé. Ninguém nem ligou para saber de você. Você não tem parentes, não tem amigos. Essa cadeira do lado da tua cama, dedicada às visitas, sempre esteve vazia todos esses dias. Você não tem ninguém, Zé. O Zé disse: não, madre. Todos os dias, ao meio-dia, ele vem até aqui. Fica em pé aí onde a senhora está. Olha para mim, sorri e diz assim: pois é Jesus. Dirás então, tresloucado amigo: o que conversas com as estrelas? O que te dizem elas enquanto estão contigo? E eu te direi que para ouvi-las é preciso amá-las, pois só quem ama é capaz de ouvir e entender as estrelas. Muita paz.